Você sabia que pode utilizar na sua máquina de tricô fios de novelo, fios industriais e até fios 100% algodão? E é isso que eu vou te mostrar logo depois da vinheta. Antes de entrar no vídeo de hoje, eu tô olhando aí para você, que tá assistindo meu vídeo e não tá inscrito ainda no canal. Por isso, faça a sua inscrição agora mesmo, receba as notificações ativando o sininho, e aí toda vez que tiver vídeo novo no canal, você vai ser avisado. A indústria de fios encontrou na titulagem uma forma de classificar e de passar algumas informações para os seus clientes sobre aquele fio que ela está comercializando. E existem vários títulos de fios pelo mundo inteiro, depende do tipo de fibra, como que ela é fiada, a origem da fibra. Tudo isso forma a titulagem, que é o padrão que as indústrias usam para medir e qualificar os fios. No vídeo de hoje eu estou fazendo uma abordagem não técnica, e o que eu quero dizer com isso? É que se a gente for aprofundar nesse tema, existe muita informação. E para quem está pretendendo só fazer tricô à máquina, basta conhecer aquilo que é mais comum no mercado nacional e alguma coisa que vem do mercado internacional. Então vamos começar com a primeira titulagem, que é a titulagem do sistema métrico. Muito comum no mercado de fios de novelo, industriais, todos os fios geralmente têm uma titulagem no sistema NM, N maiúsculo, M minúsculo. No sistema métrico, nós encontramos um número composto por dois números, um antes da barra e um depois. Esse número antes da barra, ele quer dizer quantos fios existem torcidos um no outro. Então, no 228, existem dois fiozinhos que são torcidos um no outro. Por isso, inclusive, que é comum chamar o fio industrial de cabo. E aí a gente vai entrando na linguagem do tricô à máquina, porque muitas vezes se usa mais do que um cabo para utilizar nas nossas máquinas domésticas. Nas máquinas industriais, tem máquina que trabalha com um cabo só, mas nas nossas é de 2 para cima. Já o número depois da barra, ele fala muito mais sobre o fio. Desses dois, um desses fios é que é considerado para esse número, no caso do 228, o número 28. Esse fio sozinho, que está ali enrolado com o outro, mas quando ele é medido sozinho, para conseguir 1 kg dele, eu preciso ter 28 quilômetros, ou 28 mil metros. Então, 1 kg do fio, e aí a quantidade de metros que tem nele, é o que vai dizer o que vai ser colocado depois da barra. Então, para ficar claro, um fio 228 são dois fiozinhos juntos, só que um deles eu preciso de 28 km para formar 1 kg. Eu vou mostrar agora no detalhe para você ver como que é a torção desse fio e separar um pouquinho os fios para você ter ideia de como que funciona isso. Aqui eu tenho um fio 228. Como eu disse, significa que tem dois fiozinhos enrolados aqui formando esse fio. Ele é um fio industrial e esse daqui é o que eu chamo de cabo, é a junção dos dois fiozinhos. Para demonstrar para você como que isso funciona, eu vou aqui para a ponta do fio e eu vou abrir ele. Quando eu falei dos dois fios, é justamente isso. Esse fiozinho aqui é desse fiozinho singelo que eu preciso de 28 mil metros, ou 28 quilômetros, para formar 1 quilo, para então fazer a titulagem dele no sistema métrico como 228. Outro exemplo bem comum de fio é o 315. E aí a gente tem duas versões, aquilo que a indústria chama de fio de verão e o fio de inverno. É um fio que é para máquina de tricô e ele vem num cone, então a apresentação dele já é próprio para trabalhar só ele, sozinho, na máquina de tricô. É um fio mais grosso e aí isso facilita o trabalho. Eu vou mostrar agora, no detalhe, como que é o fio 315 de verão. Esse fio, quando a gente destorce ele, ele forma 3 fiozinhos. Vou separar pela ponta, que é mais fácil. Então eu tenho uma perninha, a outra perninha e aqui 3 perninhas de fio. No caso do fio 315, eu preciso de 15 quilômetros de um fiozinho desses aqui para formar 1 kg de fio. Por isso que ele chama 315. 3, porque são 3 fios juntos, e 15, porque é 15 quilômetros dele para formar 1 kg. Existe também o fio de inverno, e eu vou mostrar agora no detalhe que ele parece um pouco mais grosso que o fio de verão. Distorcendo ele, eu vou encontrar 3 fiozinhos também. Todos esses fios, eles são 100% acrílico, e eu vou entrar nessa questão de composição daqui a pouquinho. Então a gente tem a mesma coisa, 315, 3 fios, e eu preciso de 15 quilômetros dele para formar 1 kg desse fiozinho aqui fininho. E agora a gente vai para o sistema de titulagem inglês, predominantemente ligado aos fios 100% algodão. É muito mais fácil encontrar essa titulagem no sistema NE, que é um N maiúsculo e um E minúsculo, em fios 100% algodão e em alguns fios importados que são titulados dessa forma. Para você entender como é que funciona a titulagem inglesa, nós precisamos entender que eles fazem as medidas deles no sistema de medidas deles. Então a gente vai falar de libra e de jardas. Então, para conseguir 1 libra de fio, eu preciso de 840 jardas.
Fica fácil de compreender se eu traduzir isso. Então, 840 jardas significam 768 metros de fio, e 1 libra, 454 gramas de fio. O sistema inglês também apresenta dois números, um antes e um depois da barra. O primeiro número, nesse sistema, ele fala muito mais sobre a espessura do fio. Por quê? Ele é o número de meadas de 768 metros que eu vou precisar para conseguir 454 gramas do fio. Portanto, uma titulagem NE que começa com 4 significa que precisou de 4 meadas de 768 metros para conseguir 454 gramas desse fio. E um fio que é composto por 4/2 significa que eu tenho dois fiozinhos enrolados um no outro, ou seja, torcidos um no outro. Então no detalhe eu vou mostrar um fio que é de uma marca que eu não vou falar o nome porque eu não estou ganhando nada, e o nome geralmente desse fio é um nome de mulher. Acho que fica fácil de entender. É um fio 100% algodão que geralmente é utilizado para fazer crochê, mas ele pode ser sim utilizado na máquina de tricô. E agora aqui no detalhe eu estou mostrando o fio, aquele nome de mulher que a gente já comentou, né, daquela marca X, que eu não vou falar o nome, que é utilizado para fazer crochê, mas que também dá para utilizar na máquina de tricô. A titulagem desse fio, se for procurar no rótulo, é NE 4/2. Então significa que eu tenho dois fiozinhos enrolados um no outro. E aí juntando os dois eu tenho o fio 4/2 com o sistema inglês de titulagem de fios. E agora eu vou abordar o TEX, que é a titulagem mais comum utilizada nos fios. Inclusive, existe agora também a colocação do TEX nos fios industriais. Então a gente não tem só o 228, 230, 232, que são as titulagens mais tradicionais dos fios industriais. A gente também tem lá o TEX, que, por exemplo, o 228, o TEX é 71. E aí eu vou explicar para você qual que é a relação que se estabelece para se obter o TEX. É muito mais fácil de entender porque não se trata dos fiozinhos separados, fiozinhos singelos. O fio ele fica pronto e aí é que eles formam o TEX desse fio. É muito simples. 1000 metros de fio, pesa o fio. 300 gramas de fio, TEX 300. Um outro exemplo. 1000 metros de fio, 500 gramas na balança, TEX 500. Isso significa dizer que quanto maior é o número do TEX, mais grosso é o fio. E quanto menor, mais fino vai ser. É importante dizer também que é esse tipo de titulagem que eu utilizo para escolher um fio para trabalhar na máquina de tricô. É claro que eu não fico preso só nisso, e aí você vai ver um pouquinho mais para frente no vídeo. Quando a gente fala de fios para serem utilizados na máquina de tricô, existe uma grande dúvida se fios de novelo podem ser utilizados. E aí eu já respondi um pouquinho dessa pergunta quando eu falei do TEX. Depende da espessura do fio, depende da elasticidade do fio e muito da composição dele. Isso é muito importante, mas um ponto importante que eu vou falar mais para frente também é a preparação, porque muita coisa que acontece com o fio e aí torna ele inviável para a máquina de tricô pode ser resolvido ou pelo menos melhorado bastante na preparação do fio. A gente começa falando então do fio industrial e quais são as características dele. A primeira delas é que geralmente o fio é composto por duas fibras, uma sintética e uma natural. Por exemplo, aquele fio que a gente chama de linha 228, ele é 50% algodão, 50% acrílico. E o mais importante da gente reconhecer no fio industrial é a forma como ele é apresentado para a gente. A gente tem cones grandes, com bastante quantidade de fio e geralmente um fiozinho fininho, que nesse caso aqui é um fio 228. E aí falando de composição, esse daqui é o caso que eu já citei, 50 algodão, 50 acrílico. Existe também aquilo que a gente chama de lã, que não é lã porque não é uma fibra natural, mas a textura é semelhante. O toque é diferente do fio 50 algodão, 50 acrílico, mas neste caso, desse fio aqui do HB, que é o mais comum, 228 também, é 100% acrílico. Existem fios também que têm essa numeração e são fios industriais, que são compostos por fibras de origem animal, no caso a lã, e fibras sintéticas. Voltando a falar um pouquinho do fio industrial, nós temos os fios industriais fantasia. O que isso quer dizer? Fio que tem textura ou alguma diferença na fiação para transformar ele de um fio liso e uniforme em um fio com irregularidades. E aí no detalhe agora eu vou mostrar o fio bouclé. Esse é um tipo de fio, no caso aqui a titulagem é 228, e ele é muito comum de ser utilizado para fazer peças. É um fio muito bonito e dá um efeito na peça muito interessante. Não é só o bouclé que existe, existem outros tipos de fio que a gente chama de fantasia. Os fios de novelo são muito semelhantes aos fios industriais quando a gente olha a composição deles. Então pode ser um misto de fibras de origem animal e fibras sintéticas, pode ser um misto de fibras de origem vegetal, no caso do algodão, e fibras sintéticas também, ou fio 100% natural, tanto de fibra vegetal quanto de fibra de origem animal. O que muda mesmo no fio de novelo é a apresentação. E qual que é o trabalho que eu vou ter de preparar ele
para utilizar na máquina de tricô. Então todo fio de novelo é obrigatório ter preparação no enrolador de fios, eu vou mostrar isso também, porque para fazer o tricô na máquina eu preciso do fio sendo fornecido uniformemente, sem repuxar, sem o novelo pular, então é preciso esse passo com o fio de novelo para trabalhar com ele na máquina de tricô. Outra característica dos fios que a gente utiliza na máquina de tricô, seja eles de novelo ou industriais, é a partida, ou muitas vezes chamado também de lote. Por que existe essa divisão em lotes da produção do fio? Primeiro que não dá para uma indústria produzir todo o fio que existe daquele determinado tipo e daquela determinada marca. É importante a gente estar atento à partida porque ela define e decide alguns pontos do nosso trabalho. Então sempre que você for comprar um fio para fazer uma peça, calcula mais ou menos e até um pouquinho a mais o fio que você vai utilizar para essa peça. Assim você tem a possibilidade de comprar sempre todos eles da mesma partida. O lote ou partida é o seguinte, é a mesma quantidade de matéria-prima que vai ser trabalhada desde o começo do processo produtivo até o final. Quando a gente fala de lote, está muito dentro dessa realidade da produção e quando a gente fala de partida, fica muito mais próximo da realidade do tingimento do fio. Por quê? Pode ser que o fio seja trabalhado, né, na indústria em lotes grandes e que depois ele vai ser dividido em partidas menores para fazer o tingimento. E aí, você tem que comprar sempre o fio suficiente para fazer a sua peça na mesma partida, ou seja, vai ter na embalagem, no rótulo, ou se não na etiqueta que tem dentro do cone, o número de partida. E eu acho uma coisa também, eu acho que com esse tanto de informação que eu passei até agora, esse vídeo merece um joinha, não merece? Então vai lá, se inscreve se já não for inscrito e deixa seu like nesse vídeo. Agora a gente vai falar da preparação do fio, propriamente dito. Eu sei que eu dei umas introduções aí até agora, mas agora a gente vai entrar neste ponto, e é muito importante. Primeiro vamos falar dos fios de novelo. Lembra que eu comentei que precisa ter um enrolador de fios? Esse cara aqui é um enrolador de fios. Ele é composto por uma alavanca, na verdade não é uma alavanca, é uma manivela. Tem o cone, que é destacável, e tem os guias-fios. Só com isso eu já consigo trabalhar. Só que eu tenho encontrado, na verdade já desses anos todos que eu trabalho com máquina de tricô, uma dificuldade quando se trata de trabalhar com fios de novelo ou até mesmo com fio industrial e eu vou explicar por quê. O novelo que se forma nesse enrolador, ele acaba ficando mole quando você vai utilizando ele e o fio sobe muitas vezes fazendo laçadas, criando nó, fazendo assim uma situação desesperadora na hora de fazer o tricô. E isso é verdade, gente. Quem trabalha com tricô sabe do que eu tô falando. E aí eu vejo muita gente fazendo na internet, colocando um rolinho de papel higiênico, uma série de soluções, é claro, são todas válidas. Mas eu encontrei uma que faz, primeiro de tudo, bem para o meio ambiente, porque a gente reaproveita, assim como reaproveita o rolinho de papel higiênico, e fica muito bom. Mas quando eu falo que fica muito bom, é muito bom mesmo. Primeiro de tudo que você vai observar é a medida que tem o chapéuzinho do seu enrolador. Por quê? É daqui que você vai tirar uma referência para cortar um cone. E quando eu for cortar, eu vou cortar sempre um pouco maior do que é o meu enrolador. Por quê? Eu tenho que fazer testes. Como isso aqui varia de enrolador para enrolador, eu não tenho como passar uma medida. Eu posso dizer para você que tem que cortar maior e ir testando, até a hora que você encontrar a medida correta e adequada para o seu chapéu do enrolador. Então aqui eu tenho um cone que ele já foi cortado, eu fui tirando rebarbas dele com tesoura mesmo, é um pouquinho duro de cortar, mas é com tesoura, tá? Primeiro o corte pode ser feito com uma serra que facilita, mas o corte de acabamento é feito numa tesoura, que a tesoura tem que estar bem afiada, para que você não precise fazer muita força na hora de cortar. E aí eu vou cortando até encontrar a hora que ele se encaixa perfeitamente e que ele fique preso aqui, certo? Com isso eu vou centralizar ele, aqui ó, deixar ele centralizado, geralmente o enrolador tem uma linha, né? E vou apertar até que ele fique bem preso. Estando preso, eu coloco ele no enrolador e eu vou proceder com a preparação do fio de novelo para trabalhar na máquina. Eu tenho aqui um cone já com fio enrolado para você ver como é que fica depois de enrolar. Enrolado naquele enrolador e com o cone fazendo suporte. Quando eu faço assim, eu utilizo o fio saindo por fora do cone. E isso facilita muito, não é pouco não, de verdade. Porque você vai conseguir usar esse novelo até o final sem dar problema. E você pode fazer isso, preparar o fio com fio industrial e com o fio de novelo. Por que eu falo com fio industrial? Lembra que o fio industrial vem num cone grande? Você vai obrigatoriamente precisar dividir ele para utilizar. Isso significa que você vai precisar de vários conezinhos desse com o fio enrolado no enrolador. Tem as pessoas que, como eu, tem uma conicaleira, que é uma máquina que enrola o fio já direto no cone. É claro, facilita muito, porque você vai pegar um fio que veio num cone grandão assim e dividir ele
em cones menores. Então ela enrola já direto no cone. E também ela faz uma parte da preparação do fio, que é passar o fio por 2 suportes de parafina, que são giratórios, e esse fio ele já sai dali parafinado. E eu vou explicar daqui a pouquinho como que dá para fazer isso com o enrolador, de um modo caseiro, sem precisar da conicaleira. Já que eu comentei sobre parafinar o fio, eu preciso dizer para você quando e como eu faço isso. Quando eu sinto que ao toque o fio é muito seco, ou até testando ele na máquina eu consigo verificar se ele precisa até ser parafinado mais do que uma vez. É importante eu não parafinar muito o fio, porque aí o efeito da parafina ele acaba sendo o contrário, o fio fica duro para tecer. Eu tenho aqui uma gambiarra. Eu acho que tem muito marido ou muitas pessoas que vão ficar bravas comigo agora, porque assim, é uma gambiarra mesmo, tá? E eu fiz com uma tabuinha de madeira, suportes de parafina, deixa eu colocar aqui, suportes de parafina que eu comprei em casas que vendem conicaleiras, certo? Então dá uma procurada na internet por conicaleira, uma loja que venda pela internet, você vai procurar o suporte de parafina. E aí nessa tabuinha aqui eu coloquei 3 eixos, porque aqui eu digo quantas vezes eu vou parafinar o fio. 1, 2, 3 vezes. E esses eixos aqui eu retirei de uma máquina de costura antiga, uma máquina overlock, que tinha os 3 suportes de linha. E aí coube direitinho aqui, ou seja, é uma adaptação, gente, é gambiarra mesmo, tá? Eu coloco o suporte de parafina aqui, ele é giratório, eu coloco a parafina, e esse conjunto aqui eu vou mostrar ele atuando junto com o enrolador para fazer esse processo de parafinar o fio. Então agora eu vou mostrar para você como é que eu faço o meu processo de parafinar o fio. Geralmente quando eu vou enrolar um fio de novelo, ou até mesmo uma quantidade pouquinha de fio industrial, eu costumo utilizar esse sistema aqui que eu fiz com essa grande gambiarra. Então, no detalhe agora, eu vou mostrar, primeiro de tudo, eu preciso prender esse sistema aqui. Se você não tem um morcete igual a esse de máquina de tricô, você pode colocar um sargentinho que você compre aí numa casa de material de construção. Prendo bem firme para não dançar, assim como o enrolador também. Então eu vou colocar o fio no guia-fio, vou passar por trás desse daqui. Esse fio eu vou querer parafinar 3 vezes. Vou passar nesse daqui e vou passar nesse último. Passo o fio aqui, no outro guia-fio. Vou colocar no guia-fio do meu enrolador, isso daí não precisa ser exatamente esse enrolador, mas que seja desse tipo que dá para encaixar o conezinho. Vou passar no outro guia-fio, vou enrolar no cone, vou segurar aqui para fazer uma tensão, para que o fio entre embaixo das parafinas, e aqui eu começo a enrolar. É interessante que esses suportes eles fiquem girando mesmo, porque é assim que eu consigo parafinar o fio sem exagerar, sem sobrecarregar o fio de parafina, que como eu já tinha dito, não dá certo, que acaba dando o efeito contrário do que eu espero quando eu parafino o fio, é para correr mais macio o fio na máquina. Se você tem dificuldade de tecer com algum tipo de fio, tenta parafinar ele. Geralmente, se tem dificuldade de tecer, a não ser que o fio seja muito grosso para a máquina, isso pode também, óbvio, dar dificuldade na hora de tecer, mas se não for e tiver meio duro, parafina o fio. Vai melhorar pelo menos 50%, se não 50%, uns 30% melhora, e a máquina fica muito mais macia de trabalhar e também fica muito mais fácil de fazer o tricô. E aí você vai me perguntar, José Augusto, eu não tenho como fazer isso aqui. Não tenho como fazer essa gambiarra. E aí eu vou te dizer, dá para parafinar o fio, mas aí tem que ter um cuidado maior, só segurando ele contra a parafina. Mas gente, é segurando bem de levinho mesmo, mas aí você pode também parafinar o fio só passando com ele sobre a parafina enquanto enrola no enrolador. É importante mostrar aqui não formou porque eu não fiz com tanta força, mas forma uma linha na parafina, e aí essa linha na parafina acaba aprofundando, e aí você vai utilizando, vai fazendo do lado, ou se não derrete a parafina e vai formando de novo o bloquinho para você utilizando ela mais vezes. Mas lembre-se, não sobrecarregue de parafina o seu fio. Para preparar um fio de novelo, eu vou retirar a ponta que tem dentro do fio. Vamos no detalhe agora, vou enfiar no enrolador. Então nesse caso aqui no detalhe, a gente vai enrolar o fio direto no conezinho. Então eu vou colocar o fio aqui na fenda que tem, vou prender a ponta do fio e vou enrolar. Lembrando que a ponta do fio do novelo sai de dentro do novelo, não faça por fora que senão você não consegue enrolar. E toma cuidado também, porque se enrolar muito rápido, pode ser que o fio do novelo venha com um nó, faça laçadas, e aí você acaba perdendo uma parte do fio, porque o nó não se desfaz. Então sempre cuidado na hora de enrolar, para não enrolar com muita velocidade. E agora eu terminei de enrolar meu fio, a ponta chegou aqui,
E no caso desse enrolador eu consigo tirar o chapeuzinho e eu posso utilizar o fio saindo de fora. Como é um fio de novelo, eu não preciso de mais do que um fio. E eu posso utilizar ele saindo de fora para não dar problema na hora de tecer na máquina de tricô. Se porventura você encontrar algum fio que você acha interessante, mas você fica na dúvida de será que esse fio ele vai bem na máquina de tricô, eu recomendo o seguinte: compre um novelo dele, leve esse novelo para casa, verificando a disponibilidade da mesma partida na loja. Se tiver como reservar, já pede para reservar. Prepare o fio, teste o fio na sua máquina de tricô. Lembrando, se for comprar um fio de novelo, um Tex até 300, eu, José Augusto, consigo utilizar nas minhas máquinas. Como eu disse, tem máquina que eu consigo utilizar um Tex até maior. Tex é aquela medida que eu já falei lá atrás, que é a mais comum dos novelos. Então, faça o teste antes de comprar a quantidade todinha de fio que você vai utilizar. Eu acho que essa é a melhor maneira para tirar a dúvida quando você vai utilizar um fio de novelo. Então a melhor maneira de garantir que um trabalho vai ser bem sucedido na máquina de tricô é realizando testes. E isso se dá também para aqueles fios que você fala assim, esse fio aqui não vai na máquina de tricô. Lembra daquela linha que eu falei, daquela marca X? Que inclusive me perguntaram esses dias, me fizeram um pedido nos comentários, eu não posso ajudar porque eu não tenho acesso à marca. Eu tenho toda essa estrutura que eu faço vídeos para o canal, mas assim, eu só faço tricô. Né? Gostaria muito de ter contato, inclusive patrocínio da marca, sabe? Aquela que tem o nome do fio, nome de mulher. Então, esse fio é 100% algodão e eu já ouvi muitas vezes na minha vida que esse fio não vai na máquina de tricô, que não dá para utilizar. E aí eu peguei um novelo uma vez, há muito tempo atrás, e olhei para ele e falei, mas peraí, é macio. Muito bem. Se a gente parafinar, ele fica melhorzinho ainda para correr na máquina. Vamos tentar. Fui lá, tentei e hoje eu consigo utilizar tranquilamente aquele fio que é de 100% algodão, e você consegue fazer a utilização dele na sua máquina de tricô. Portanto, essa rotina de testes, né, de experimentar as coisas na máquina de tricô, vai garantir que você consiga ter uma gama muito maior de fios para utilizar na máquina, podendo então exercitar a tua criatividade amplamente e com muita liberdade. Outra coisa legal de falar é que muitas vezes o mesmo tipo de fio, a mesma marca, o mesmo nome de fio, 50% algodão, 50% acrílico, mas ele na cor branca ele tem um desempenho melhor e um rendimento maior do que uma cor tingida. Assim como eu posso encontrar nas cores tingidas, porque branco é um tipo de tingimento também, só o natural é que não é, mas que nas fibras sintéticas também tem pigmento ali, né? O que não tem pigmento é o algodão cru, 100%. E aí ele não é alvejado e não é pigmentado. Mas aí a gente tem também a possibilidade de, entre as cores, por exemplo, o preto e o azul, o preto e o vermelho, ter um rendimento, quando eu digo rendimento é o tanto que ele rende para fazer peças, né? E um desempenho também diferente. Por quê? Por conta do tingimento, pode acontecer desse fio ficar mais seco, pode acontecer desse fio ficar mais macio. E é legal dizer também que muitas vezes isso acontece de uma partida, que é aquele lote de produção e tingimento, né? Para outra. Ou seja, se você faz uma produção grande de blusa azul marinho do fio X, você compra 10 quilos do fio hoje. Daqui 2 meses, vamos supor, você não vai comprar 10 quilos de novo da mesma partida. Você vai comprar de outra. E aí é que a gente encontra possibilidade, não estou dizendo que é regra, de ter uma diferença de desempenho e rendimento da mesma cor, do mesmo tipo de fio, só que de partidas diferentes. Porque ele foi produzido em condições de ambiente, em condições de temperatura, de clima diferentes de um lote de uma partida para outra. É comum acontecer? Não é, mas eu já vi acontecer. Então eu já comprei uma roca do fio X, da cor Y, e aí tempos depois fui e comprei o mesmo tipo de fio, da mesma cor, e eu percebi diferenças utilizando a mesma regulagem e a mesma máquina de tricô. Então é isso, eu espero que você tenha acompanhado o vídeo até aqui, tenha gostado do conteúdo, e se você não for inscrito ainda, faça a sua inscrição agora mesmo, ativa o sininho, coloca lá, clica no sininho, todas as notificações para você receber sempre que eu lançar vídeos aqui no canal. Eu fiz essa mudança de estrutura aqui porque eu pretendo, inclusive, trazer novas máquinas. Isso daí é um spoiler aí para os vídeos futuros. E a partir de um determinado período, que eu não sei ainda se vai ser em maio, se vai ser em junho, fazer 2 vídeos por semana. A ideia é chegar a mais vídeos por semana ainda, de repente até 3. Mas para tudo isso eu preciso que você se inscreva no canal, dê o joinha nesse vídeo e, principalmente, assista o vídeo até o fim. Porque existe uma meta no YouTube
e eu preciso ainda cumprir essa meta. E aí agora eu vou dar uma choradinha aqui. Por que eu estou falando isso? Por que essa meta é tão importante? Até hoje eu não ganho um centavo sequer do YouTube para produzir esse conteúdo. Então, quando eu chegar nessa meta, que depende única e exclusivamente de você que está aí do outro lado, assistir os meus vídeos inteiros, aí quando eu chegar nessa meta eu vou ter uma recompensa financeira e vou continuar com o afinco que eu estou hoje, com a vontade de produzir conteúdo. É claro, aqui eu não estou querendo só o ganho financeiro, eu estou querendo dividir o meu conhecimento com vocês. Eu tenho 25 anos de experiência com tricô à máquina e eu estou aqui justamente para isso, para compartilhar e para que todo mundo saiba um pouquinho mais desse negócio apaixonante que é o tricô à máquina. Então, mais uma vez, se não é inscrito, se inscreve, curte o vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo.